Bem-vindo ao dia 5 e último dia do Observe os Pássaros. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus me mostrou 3 anos atrás. Ele disse para mim assim, tem uma revelação bem importante que eu quero que você entenda em todas essas passagens que eu te dei sobre a ansiedade e você ficar livre da ansiedade, não se preocupar mais da maneira que você ficava. Ele disse, volta lá e eu vou te mostrar. Então eu voltei em Mateus 6:26 e vou ler para você entender. Observem os pássaros. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quando eu li, de repente ele falou para mim, olha bem o que está dizendo aí. O vosso Pai Celestial. Não é o pai dos passarinhos. O vosso Pai Celestial. Então hoje eu quero deixar com você isso. Você tem pai. Eu não sei se você anda sozinho, pensando que você tem que fazer tudo sozinho, que ninguém está com você. Você tem o pai. Esse pai que cuida dos pássaros, que se interessa, que se importa com os pássaros, ele não é o pai dos pássaros, ele é o seu pai. E se ele se interessa pelos pássaros, quanto mais ele vai se interessar por você. Uma das maiores promessas que ele nos fez como pai é, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Então quer dizer que ele vai estar com você. Ele vai cuidar de você, ele vai te proteger, ele não vai te machucar. A segunda coisa que você precisa entender sobre o seu pai é, seu pai sabe. Sabe o quê? Ele sabe quem você é, em primeiro lugar. Ele sabe exatamente quem você é. Não só o apresentável, aquele que você mostra para todo mundo, ou o privado que você mostra só para alguns mais perto, mas ele conhece aquele pior de você. O que você não mostra para ninguém, o que você tenta esconder, o que você tem até vergonha. Né? Você mesmo tem vergonha, então você não quer ninguém conheça. Esse eu é o que Deus ama, é o que o seu pai ama. E é esse que ele disse, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou cuidar de você. Então ele não só sabe quem é você, mas ele sabe o que você precisa. E justamente ele provê para você, né? Que foi o que a gente aprendeu ontem. Ele sabe o que você precisa, antes mesmo de você pensar. E a última coisa é, seu pai se importa. Ele não é só o seu pai, mas ele também sabe o que você é, quem você é e o que você precisa, mas ele se importa. Tem muito pai aí que sabe o que você precisa, mas não faz nada. Esse pai que você tem, ele sabe o que você precisa, mas ele importa, ele se importa com você, ele te ama. A Bíblia até diz que ele se alegra em você, que ele canta cânticos de livramento sobre a sua vida. Uau! Ele entende tudo que você passa e ele cuida e protege e está ali junto com você. Ele até te disciplina. Ele fala que o pai, porque ele ama, ele te disciplina, ele te corrige, ele mostra. Ele não te disciplina com punição, com ira. Ele te disciplina com amor, ele te ensina o caminho que você deve andar. Esse é o tipo de pai que você tem. Pai que te ama. Eu me lembro da história do filho pródigo. Quando ele estava para voltar para casa, a Bíblia fala que o pai correu para ele, fora da cidade, dos portões da cidade. E a história nos diz, a Bíblia não fala, não entra em detalhes, mas a história nos diz que naquela época era vergonhoso para o pai correr, porque para ele correr ele tinha que levantar suas vestes e mostrar suas pernas, e isso era vergonha. Então a Bíblia, quando a Bíblia fala que o pai correu, ele estava tomando a vergonha, né? Passando vergonha na frente da cidade, dos anciões da cidade. Mas por uma razão, porque ele queria salvar o seu filho. Por quê? Porque o seu filho saiu e tomou a sua herança, né? Em outras palavras, ele não queria esperar o pai morrer, então ele pediu a herança, né? Praticamente desejando que o pai morresse. E ele gastou toda a sua herança lá fora e voltou. Então, quando isso acontecia, os anciões da cidade iam para os portões da cidade e eles não deixavam o filho entrar e retornar. Não é? Era porque era vergonha para a cidade, era vergonha para todo mundo, era vergonha para o pai. Então os anciões não deixavam. Mas o que foi que o pai fez ali do filho pródigo? Ele correu. Então ele tomou a vergonha do filho sobre ele. E ele correu para o filho, correu lá fora, antes que os anciões pudessem chegar a ele. E o tomou e o resgatou, restaurou e trouxe de volta para casa.
Não é assim que o seu pai faz? Olha o que ele fez por você. Jesus morreu na cruz fora dos portões da cidade. Ele tomou a sua vergonha sobre ele. E agora ele te restaurou, te redimiu e te trouxe para dentro da casa do Pai. E te deu um pai. Então hoje você pode olhar para aquela cruz e falar: eu tenho um pai que me ama, que tomou a minha vergonha, que passa tudo por mim. Ele me ama. Então hoje eu quero deixar terminando tudo isso com você. Olhe para os pássaros, observe os pássaros. Você tem um pai.